Estamos mais uma vez aqui neste 22º dia. Olha que legal. O tempo passa muito rápido, né? Já se foram 21 dias. Estamos no 22º dia. E eu tenho certeza que você tem sido abençoado. Você tem aprendido. Porque você tem conseguido parar para ouvir. Aumentando assim a sua fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Este é o propósito, né? Se inscreva aí no canal aqui embaixo, né? Se você ainda não se inscreveu, indique seus amigos, divulgue esse projeto para que ele possa abençoar muitas outras vidas. Compartilhe com a sua família, estude junto com a sua família, porque é muito importante conhecer o manual de Deus para as nossas vidas. Deus te abençoe. Pois bem, neste 22º dia, nós vamos iniciar a nossa leitura com o livro de Marcos, capítulo 6, e que diz o seguinte: ele fala da incredulidade do povo lá na cidade de Nazaré. E partindo dali, Jesus estava em Cafarnaum, chegou à sua terra Nazaré, e o seguiram seus discípulos. E chegando o dia de sábado, ele começou a ensinar na sinagoga. E muitos lhe ouvindo estavam atônitos, dizendo: de onde vem a este homem estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como tais maravilhas por suas mãos são feitas? Olha que interessante. Não é este o carpinteiro, né? Aí você identifica que Jesus tinha uma profissão, carpinteiro. Filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Não estão também aqui conosco suas irmãs? E se escandalizavam nele. Mas Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, a não ser em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa. Afirmando acerca, né, da sua família, seus parentes. Não diz quais deles, mas alguns deles não acreditavam em Jesus. E ele não pôde fazer nenhum outro milagre naquele lugar. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles. E percorria as aldeias vizinhas, ensinando. Querida, por isso que esse projeto, o nome dele é A Fé Vem Pelo Ouvir. A pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é quando ela perde a fé em si mesma, no que ela faz, no que ela acredita, no que ela pensa. E o estudo dessa palavra nos leva a ampliar a nossa fé em Deus, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Esse é o objetivo deste projeto. Seguindo no versículo 7 de Marcos, do capítulo 6. E ele chamou os 12 e começou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos imundos. E lhes mandou que não levassem nada para o caminho, a não ser um bastão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro na bolsa, mas que calçassem sandálias.
não vestissem duas túnicas. E ele lhes disse: em qualquer casa que entrardes, ficai nela até saírem dali. E todos aqueles que não vos receberem nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que mais tolerância haverá a Sodoma e Gomorra no dia do juízo que aos daquela cidade. E saindo eles pregavam que o povo se arrependesse, e expulsavam muitos demônios, e ungiam com óleo muitos doentes e os curavam. O que Jesus estava afirmando aqui quando ele compara as pessoas que não acreditam, que não recebiam esta palavra, que não acolhiam os discípulos? Que no dia do juízo, porque vai haver um juízo final, tudo que nós fazemos aqui, eu, você, chegará o dia, né? Aqueles que não forem arrebatados terão que passar pelo juízo final. E teremos as nossas ações julgadas. Então Jesus está dizendo, olha, no dia do juízo, Deus terá mais misericórdia de Sodoma e Gomorra do que destas pessoas. Então é importante, ainda há tempo para se arrepender e receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Verso 14. E ouviu o rei Herodes a fama de Jesus, porque seu nome se tornava notório, e disse: João Batista ressuscitou dos mortos, e por isso estes poderes miraculosos operam nele? Olha que interessante. Outros diziam: é Elias. E ainda outros diziam: é um profeta, ou como um dos profetas. E Herodes, no entanto, ouvindo isso, diz: este é João, o que eu mandei degolar, ressuscitou dos mortos. Porque o mesmo Herodes tinha mandado prender a João e mantê-lo amarrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Felipe, o seu irmão, pois ele a tinha tomado por mulher. Porque João dizia a Herodes: não tinha lícito possuir a mulher de teu irmão, porquanto Herodias lhe espreitava, né? E desejava matá-lo, mas não podia. Porque Herodes temia João, sabendo que era varão justo e santo, guardando com segurança e ouvindo de boa vontade, o atendia e lhe fazia muitas coisas. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no dia do seu aniversário, dava um jantar a seus príncipes e tribunos e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias, que dançando agradou Herodes e aos que estavam à mesa com ele. O rei então disse à jovem: me pede o que quiseres, que eu te darei. E jurou a ela, dizendo: tudo o que me pedires, dar-te-ei até a metade do meu reino. E saindo ela, disse a sua mãe: o que pedirei? E ela disse: a cabeça de João Batista. Então ela, entrando rapidamente, pediu ao rei, dizendo: quero que agora mesmo me deis num prato a cabeça de João Batista. E o rei se entristeceu muito, mas devido ao juramento e dos que estavam com ele à mesa, não quis negar a ela. E enviando logo o rei o executor, mandou que ali trouxessem a cabeça de João. E ele foi e lhe decapitou no cárcere. E trouxe a cabeça num prato e entregou à jovem, e esta à sua mãe. E ouvindo seus discípulos, vieram e tomaram seu corpo e lhe puseram em um sepulcro. Então, queridos, esse primeiro momento desse capítulo 6 narra a morte trágica de João Batista, o último profeta do Antigo Testamento. O profeta que fez a transição para o Novo Testamento, para Jesus, ao batizá-lo
estava transferindo para ele toda a autoridade que ele tinha, para que agora esta autoridade fosse dada a Jesus. Glória a Deus. A segunda leitura desse dia 22 de junho está aí no capítulo 15 do livro de 2 Samuel. E fala da rebelião de Absalão, seu filho, contra Davi. E ele diz o seguinte: depois disto aconteceu que Absalão se aparelhou de carros e cavalos, e 50 homens que corressem na frente dele. E se levantava Absalão pela manhã e ficava a um lado do caminho da porta, e a qualquer que tinha alguma demanda e que vinha um rei para julgamento, Absalão chamava-se e lhe dizia: de que cidade és tu? E ele respondia: teu servo é de uma das tribos de Israel. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus assuntos são bons e justos, mas não há quem possa te ouvir da parte do rei. E dizia mais Absalão: quem me dera pudesse ser juiz na terra, para que viessem a mim todos os que têm pleito ou negócio, para que eu lhes fizesse justiça. E acontecia que quando alguém se chegava para inclinar-se a ele, ele estendia sua mão e tomava dele e o beijava. E desta maneira fazia com todo Israel que vinha ao rei a julgamento. E assim roubava Absalão o coração dos homens de Israel. E ao cabo de 40 anos, aconteceu que Absalão disse ao rei: eu te rogo que me permitas que vá a Hebrom, para pagar o meu voto que fiz ao Senhor. Porque o teu servo fez um voto quando estava em Jesus na Síria, dizendo: se o Senhor me fizer voltar para Jerusalém, eu servirei ao Senhor. E o rei então lhe disse: vá em paz. E ele se levantou e foi para Hebrom. E enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão reina em Hebrom. E foram com Absalão 200 homens de Jerusalém, convidados por ele, os quais foram em sua simplicidade, sem saber de nada. Absalão também mandou vir Aitofel, o Gilonita, conselheiro do rei Davi, a Giló, sua cidade, enquanto ele oferecia os seus sacrifícios, e a conjuração se tornava grande, pois o povo se ia aumentando com Absalão. E veio então um mensageiro a Davi, dizendo: o coração de todo Israel segue Absalão. Então Davi disse a todos seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque certamente não poderemos escapar diante de Absalão. Apressai-vos em partir, pois apressando-se ele nos alcançará e lançará o mal sobre nós e ferirá a cidade a fio de espada. E os servos do rei disseram ao rei: eis que os teus servos estão dispostos a tudo o que o rei nosso senhor determinar. E os servos do rei estão dispostos a tudo, de maneira que o rei então saiu com toda a sua família atrás dele. Porém o rei deixou 10 mulheres concubinas para que guardassem a casa. Saiu, pois, o rei com todo o povo que o seguia e pararam num lugar distante. E todos os seus servos estavam ao seu lado, assim como todos os quereteus e todos os peleteus. Isso a mais todos os giteus, 600 homens que tinham vindo a pé desde Gate, caminhavam diante do rei. E disse o rei a Itai, o giteu: por que vens tu também conosco? Volta-te e fica com o rei, porque tu és estrangeiro e banido também de teu lugar. Vieste ontem e tenho te levar hoje, para que mudes de lugar indo conosco? Eu vou, pois, para onde puder ir. Tu, porém, volta, e faz voltar também a teus irmãos
e em ti haja misericórdia e fidelidade. Respondeu Itai ao rei, dizendo: vive o Senhor e vive o rei, meu senhor, que ou para a morte ou para a vida, aonde o rei meu senhor estiver, ali estarei também o teu servo. Então Davi lhe disse: vem, pois, e passa adiante. E passou Itai, o giteu, e todos seus homens, e toda a sua família. E todo o povo chorou em alta voz, passando logo todo o povo o ribeiro de Cedron. Deste modo passou o rei, e todo o povo passou na direção do caminho que vai para o deserto. E eis que também Zadok, e com ele todos os levitas, que levavam a arca da aliança de Deus, e assentaram a arca da aliança de Deus a Abiatar, e ele subiu, depois que todo o povo acabou de sair da cidade. Mas disse o rei a Zadok: leva de volta a arca de Deus à cidade, que se eu achar graça nos olhos do Senhor, ele me trará de volta, e me fará ver ela e o seu tabernáculo. Que fé, hein? E se disser, porém, não tens me agradado, aqui estou, faça de mim o que bem lhe parecer. Disse ainda o rei a Zadok, o sacerdote: não és tu o vidente? Retorne em paz para a cidade, e convosco seus dois filhos, seu filho Ahimaaz e Jonatas, filho de Abiatar. Olhai, pois eu me demorarei nos campos do deserto, até que receba notícias vossas. Então Zadok e Abiatar voltaram com a arca de Deus para Jerusalém e ficaram lá. E Davi subiu pela encosta do Monte das Oliveiras, e a subiu chorando, tendo a cabeça coberta e os pés descalços. Também todo o povo que tinha consigo cobriu cada um a sua cabeça, e subiram assim, chorando sem cessar. Que dureza, hein? E avisaram Davi, dizendo: Aitofel também está entre os que conspiraram com Absalão. Então disse Davi: torne em loucura agora ao Senhor o conselho de Aitofel. E quando Davi chegou ao cume do monte para ali adorar a Deus, eis que Uzai, o arquita, lhe saiu ao encontro, trazendo rasgada a sua roupa e terra sobre a sua cabeça. E lhe disse Davi: se passares comigo, me serás uma carga. Mas se voltares para a cidade e disseres a Absalão: rei, eu serei teu servo, como até aqui fui servo de teu pai, assim serei agora teu servo. Então tu me dissiparás o conselho de Aitofel. Não estarão ali contigo Zadok e Abiatar, sacerdotes? Portanto, tudo o que ouvires na casa do rei, avisarás disso a Zadok e Abiatar, os sacerdotes. E eis que estão com eles os seus dois filhos, Ahimaaz, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Pela mão deles me dareis aviso de tudo o que ouvires. Assim veio Husai, amigo de Davi, à cidade, e Absalão entrou em Jerusalém. Mas, uma das consequências sofridas na família de Davi, nós já vimos nos estudos, nas leituras passadas, um estupro que houve entre irmãos, filhos de Davi. Agora um outro irmão, filho de Davi, toma o seu reino. São revoltas e mais revoltas. Isso tudo, queridos, é para te mostrar que existem problemas em todas as famílias, seja a família mais pobre da família mais rica, ou por dinheiro, ou por poder, por inveja, seja pelo que for. A grande questão é que
quando você está com Deus e Deus está com você, você passa por tudo isso, aprende como lição, supera e no final se torna mais do que vencedor. Você vai ver. Acompanhe. Nas próximas leituras você verá a vitória de Davi nesta história. Deus te abençoe. Aleluia. A terceira leitura deste 22º dia está aí na tua Bíblia, em Daniel capítulo 9, que fala da visão de Daniel das 70 semanas. E começa assim: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, olhei atentamente nos livros e entendi que o número dos anos dos quais falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de se concluir as desolações de Jerusalém, eram de 70 anos. E eu voltei o meu rosto ao Senhor, Deus, para o buscar com oração e rogo, com jejum, pano de saco e cinza. Essa era uma forma de abrir mão daquilo que podia se usufruir para se apresentar a Deus. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: ó Senhor, Deus grande e digno de ser temido, que guardas a aliança e a misericórdia com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, procedemos impiamente e fomos rebeldes, e nos apartamos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não ouvimos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis e aos nossos príncipes, e aos nossos pais, e a todo o povo da terra. A ti pertence a justiça, ó Senhor, mas a nós a confusão de rosto, como se vê no dia de hoje aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras para onde os lançaste, por causa das suas rebeliões com que se rebelaram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque contra ti pecamos. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia, o perdão, embora contra ele tenhamos nos rebelado. E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para que andássemos nas suas leis, as quais pôs ele diante de nós por intermédio de seus servos, os profetas. E todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz, e por isso tem caído sobre nós a maldição e o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, porque contra ele pecamos. E ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, trazendo sobre nós tão grande mal, pois nunca foi feito debaixo do céu nada semelhante ao que se tem feito em Jerusalém, conforme está escrito na lei de Moisés. Todo este mal veio sobre nós, e mesmo assim não imploramos o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas maldades e entendermos a sua verdade. Portanto, o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque o Senhor nosso Deus é justo em todas as suas obras que fez, porque não obedecemos à sua voz. Agora, pois, esta é a oração de Daniel. Ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e tens feito para ti um nome, como se vê no dia de hoje, pecamos, procedemos impiamente. Ó Senhor,
conforme todas as tuas justiças, aparte-se agora a tua ira e o teu furor de sobre a tua cidade, Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e pelas iniquidades de nossos pais, Jerusalém e o seu povo tornaram-se um opróbrio para todos os que nos rodeiam. Agora, pois, ó Deus nosso, ouça a oração do teu servo e os seus rogos, e faze que o teu rosto resplandeça sobre o teu santuário assolado, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouça. Abre os teus olhos e olha para as nossas desolações e a cidade sobre a qual é invocado o teu nome, porque não elevamos as nossas súplicas perante ti, confiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ouve, ó Senhor, perdoa. Disponha o teu ouvido, ó Senhor, e age. Não te demores. Por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque o teu nome é invocado sobre a tua cidade e sobre o teu povo. Estava eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e derramando a minha súplica diante do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Estando eu, falando ainda em oração, quando o homem Gabriel, o qual eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio, voando rapidamente, e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Essa hora do sacrifício da tarde é o que se chama de hora nona, ou às 15 horas, quando Jesus na cruz deu o último suspiro. Verso 22. Ele me fez entender e falou comigo, dizendo: Daniel, agora sai para te dar sabedoria e entendimento. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem. E eu vim para te esclarecer isso, porque tu és homem muito amado. Que bonito, né? Considera, pois, a palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para pôr fim aos pecados, e para fazer reconciliação pelas iniquidades, introduzir a justiça perdurável, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Saiba, pois, e entende que desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas se reedificarão as ruas e o muro, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não por si mesmo, e o povo de um príncipe que tem que vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até ao fim haverá guerra e durarão as devastações. Aqui fala, né, da morte de Jesus sacrificial, da invasão de Jerusalém no ano 70 e a destruição de Jerusalém e do templo. Então observe, quando eu disse no início desse projeto, a Bíblia é o único livro de profecia, profecias cumpridas. Isso foi escrito aqui em 534 a.C. e se cumpriu de uma maneira fidedigna. Sobre as 62 semanas, caberia aí um outro momento, talvez um vídeo específico para estabelecer esse entendimento, mas o suficiente para vocês entenderem é que Deus é um Deus de profecia, e a Bíblia é o único livro de profecia nesse planeta. Verso 27. E por uma semana firmará o pacto com muitos,
Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta. E depois, com a multidão das abominações, virá o assolador, até que venha a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Aleluias! Glória a Deus! Muito bonito esse texto, apontando para o Messias, aquele que viria para um projeto determinado de Deus na sua vida. E ele cumpriu. Eu estou cumprindo o projeto de Deus também na minha vida. E você? Se você estiver me acompanhando, é possível que você já tenha descoberto qual é o projeto de Deus para a sua vida. Porque Deus tem projeto para cada vida neste planeta. Oh, glória a Deus! Aleluia!